A arte barroca iniciou no começo do século XVII, na Itália, no final do Renascimento, após a Reforma Protestante e as manifestações do antropocentrismo. Tal manifestação teve seu auge no século XVIII. Era vista como uma arte absurda e grotesca por muitos críticos, a fim de ridicularizar por fugir das regras das artes clássicas, dado o nome barroco. Suas características arquitetônicas têm muita função de movimento, uso de contraste do claro e escuro, a fim de dar profundidade, drama e muita expressão às obras. Como o aprimoramento do uso da luz, é possível ter mais foco do principal e suas estruturas tinham ar de grandiosidade, esplêndido e elementos que causavam efeitos ilusórios que davam impressão de dinamismo, tanto nas fachadas quanto no interior. Suas características são bem marcadas e inconfundíveis, tais como formas contorcidas, uso de abóbadas, aspiral, valorização dos detalhes, mistura de pinturas e esculturas, obras exageradas e rebuscadas, etc. O objetivo da arte barroca era reafirmar os valores cristãos pela Igreja, muito usada para dar ênfase às grandezas cristãs. E foi uma das principais manifestações de Contra-Reforma. Por isso que a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, catedrais e monastérios, que ocorrem para demonstrar a importância da arte cristã e trouxe junto a ela uma revolução urbanística. Gian Lourenço Bernini, escultor, arquiteto, pintor, cenógrafo e urbanista. Um expoente do barroco italiano, nasceu em Nápoles, Itália, 1598 e morreu em Roma, estado do Papa, em 1680. O pai, Pietro Bernini, era um escultor de talento de Florença, que posteriormente foi trabalhar em Roma. Gian começou sua vida artística com o pai. O trabalho do jovem foi notado pelo pintor Annibale Gherazzi, começado logo a trabalhar para o Papa Paulo V, facilitando sua independência. Influenciado pela escritura grega e romana em mármore, que conheceu nas coleções do Vaticano. Também conhecia bem a pintura renascentista dos princípios do século XVI. Realizou a obra São Sebastião em 1617 para o cardeal Barberini, o futuro Papa Urbano VIII, que se tornou o patrono mais importante de Bernini. No entanto, seu primeiro patrono foi o cardeal Borghese. Foi para ele que Bernini esculpiu os seus primeiros grupos escultóricos, como Enéas, Anquises, Escânio, fugindo de Troia, de 1619, Plutão e Proserpina, de 1622, e o Davi, de 1624. Com estas obras, em tamanho real, conjugados com os bustos executados também neste primeiro período de sua atividade, Bernini cortou com a tradição de Michelangelo, criando um novo período na história da escultura da Europa Ocidental. Com a eleição do Urbano VIII, Bernini passou a trabalhar também em pintura e a fazer arquitetura a pedido do Papa. Remodelou a igreja de Santa Bibiana, em Roma. Ao mesmo tempo, foi encarregado de construir uma estrutura simbólica, sob o túmulo de São Pedro na Basílica de São Pedro, em Roma. Surgindo assim o baldaquino dourado construído entre 1624 e 1633, sendo uma fusão completamente original e sem precedentes entre escultura e arquitetura. É considerado o primeiro monumento verdadeiro barroco, tornando-se o centro de decoração projetado por Bernini para o interior da Basílica de São Pedro. Durante sua vida, Bernini realizou inúmeras obras, como Apolo e Daphne, o Rapto de Propersina, Praça de São Pedro, Túmulo do Urbano VIII, Fonte de Tritão, Fonte dos Quatro Rios, o Êxtase de Santa Teresa, Colonnata, Igreja de Santo André, no Quirinal, entre outras. Bernini morreu aos 81 anos.
tendo servido 8 papas. Além da conta que Apolo, o mais belo deus do Olimpo, irrita o cupido Eros, filho de Afrodite. Apolo repreende Eros quando o vê brincando com seu poderoso arco e flecha. Eros não gosta de ser repreendido e acaba lançando 2 flechas, uma de amor em Apolo e outra de chumbo na ninfa Dáfne, filha do rio deus Peneu, que afasta o amor. Doente de amor, Apolo começou o assédio sobre Dáfne, se recusando a todos os pretendentes, até mesmo o belo deus. Apolo então começou uma perseguição a Dáfne, que corria desesperadamente, tentando evitá-lo. Não aguentando mais, Dáfne suplica a seu pai que parasse com esse sofrimento. Peneu então, vendo que Apolo já chegava perto da filha, a enfeitiça, transformando-a em uma árvore. Apolo, triste por sua amada, diz que os ramos de louro sempre o acompanharão. Assim, os ramos ficaram associados a Apolo. Apolo e Dáfne, feita em mármore de Carrara e em tamanho real, foi uma escultura esculpida entre os anos de 1622 e 1625. Encontra-se na Galeria de Borghese, Roma, Itália. Características: apesar de ser uma escultura que pode ser apreciada de vários ângulos, Bernini planejou para que ela seja vista de lado, permitindo que quem estiver observando veja as reações de Apolo e Dáfne simultaneamente, e assim entender a narrativa da história que a escultura tem, sem mudar de posição. Quem entra no salão onde encontra-se a escultura vê primeiro Apolo por trás e em seguida a ninfa em fuga aparecendo no processo de metamorfose. A casca da árvore cobre a maior parte de seu corpo, mas de acordo com o vídeo, a mãe de Apolo ainda pode sentir o coração batendo por baixo. Apolo e Dáfne é uma das esculturas que demonstra a habilidade do artista em inserir o observador na ação. O modo desesperado com que Dáfne tenta fugir de Apolo, alucinado, e a cena captada no exato momento em que a ninfa se transforma em um loureiro para ser protegida. Seu dorso está parcialmente recoberto pelo tronco de uma árvore, enquanto seus dedos das mãos transformam-se em galhos. Seus pés viram raízes e seus cabelos folhagens. O drapeado dos tecidos reforçam a ideia de movimento. Construído entre 1624 e 1633, o altar fica exatamente em cima do túmulo de São Pedro. Bernini colocou nos 4 cantos em torno do altar grandes bases em mármore trabalhado, e nelas ergueu colunas colossais de bronze dourados, trabalhados em espirais. Há representações de abelhas, símbolo da família Barberini, na qual o cardeal Barberini foi o principal patrono. A estrutura possui 29 metros de altura. Nas bases de mármore que suportam as colunas são fixados 8 brasões colossais da família Barberini, sobre os quais, na cavidade das chaves, é representado por 7 vezes o rosto de uma mulher nas fases de concepção, e do parto até chegar à cabeça da criança que nasce no 8º brasão. Para obter toda a quantidade de bronze exigida para a construção do baldaquino, foi retirado o bronze dos portões do Panteão. O baldaquino possui colunas espiraladas que transmitem uma beleza indescritível, que está localizada no meio da Piazza Navona, em Roma. A estrutura central é constituída por um obelisco egípcio de 16 metros de altura, com uma pequena pomba de bronze no topo. Ao redor estão situadas as estátuas dos 4 rios, que representam os 4 continentes, dos quais tinham grande influência papal. O rio Danúbio, com os braços para cima, o rio Nilo, com a cabeça coberta por um pano, o rio Ganges, com um remo, e o rio da Prata, com a moringa.
As estátuas estão circundadas por leões e outros animais. Em seu topo, a pomba simboliza a paz no mundo. A fonte tem a intenção de decorar a parte urbana da cidade, representando o barroco extravagante da época. Bernini quis glorificar o poder da igreja no mundo, sendo o obelisco símbolo divino da luz e da eternidade, enquanto a pomba o emblema do espírito sagrado. De noite, a fonte fica iluminada e a praça, que tem diversos cafés, atrai muitos turistas. Entre 1621 e 1622. Esculpida em mármore branco e com 2,5 metros de altura, essa escultura possui elementos barroco. Suas características são: predomínio das linhas curvas e drapeadas das vestes. As expressões faciais revelam emoções violentas, atingindo uma dramaticidade anteriormente desconhecida no Renascimento. A obra apresenta o tamanho natural e são notáveis os detalhes. Proserpina tenta empurrar Plutão e se livrar de seu abraço, enquanto Plutão tenta imobilizá-la, apertando de sua pele macia. A obra foi patrocinada por um cardeal. Entretanto, em 1622, o cardeal presenteou Ludovice, um outro cardeal, com a obra, que a levou para a vila onde vivia, onde a obra permaneceu até 1908, que foi o ano em que o Estado italiano comprou a obra e a levou até a Galeria Borghese, em Roma, onde se encontra até hoje. Proserpina é filha de Júpiter com Ceres, uma das deusas mais belas de Roma. Certo dia, enquanto Proserpina colhia algumas flores, foi raptada por Plutão, deus do submundo, que a tomou como sua esposa. Ceres, em desespero com o desaparecimento da sua filha Proserpina, entrou em uma fúria terrível, destruindo colheitas e terras. Somente depois de um pedido de Júpiter, trouxe as plantas de volta à vida, porém com uma condição: a de que Plutão devolvesse sua filha. Entretanto, Proserpina havia comido 6 bagos de romã, o que não havia lhe sido permitido. Logo, não poderia abandonar o submundo de forma definitiva. A solução encontrada de agrado a todos foi a de que Proserpina permaneceria no submundo durante metade do ano com seu marido, época correspondente ao inverno, quando Ceres, em sua profunda tristeza, descuidava da natureza, deixando morrer as plantas. E a outra metade do ano passaria na superfície com a mãe, época correspondente ao verão, quando, devido à alegria de Ceres, a natureza renascia.